Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Me chamo Isabelle, sou jornalista, trabalho aqui na Chave da Questão e hoje eu tô aqui para conversar com a psicóloga Cristina Borges e a gente vai falar sobre comportamentos compulsivos durante o isolamento social. Vamos só aguardar a Cristina, seja bem-vinda. Bem-vinda, Bia, bem-vinda, Lucas. Bem-vindo, Lucas. Vamos só esperar a psicóloga Cristina entrar pra gente conversar sobre esse assunto. Só um instante. A Cristina já tá entrando para conversar com a gente. Hoje o assunto é comportamentos compulsivos durante o isolamento social. Só um momento. Sejam bem-vindos, Samara, Nunes, Cris, Nair, sejam todos muito bem-vindos. Cristina tá procurando aqui a nossa live para conversar, mas entrou. Convidar ela. Obrigada pela pergunta, Lucas. Daqui a pouco eu vou fazer a pergunta que você mandou para ela. Olá, Olá, Cristina, boa noite. oi, tá me ouvindo? Tá ótimo. Tá, que bom, porque teve uma hora que parecia que tava meio mudo. Perfeito o som. Aham, que bom. Seja bem-vinda novamente aqui para conversar com a gente. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Para quem ainda não te conhece, fala um pouquinho sobre você, para as pessoas te conhecerem um pouco mais. Tá bom. Bom, gente, eu sou Cristina Borges, né? Eu sou psicóloga, já participei algumas vezes aqui desses encontros na Chave da Questão. Eu acho que isso é muito interessante, muito importante nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, né? Do isolamento social. Eu já trabalho com adultos e idosos há algum tempo, né? Eu já tenho mais de 30 anos de formada e nos últimos anos eu tenho trabalhado com esse público mais adulto e mais idoso. Bom, é isso. A caminhada é longa, mas sempre muito desafiadora, né? Eu acho sempre estar fazendo alguma coisa ligada ao meu trabalho como uma live é um desafio, né? Porque é uma forma da gente estar compartilhando conhecimento, informação com as pessoas. Certeza. Então, mas esses desafios nos movem, né? Acho que é importante a gente estar Dá mais fazendo esse tipo um de momento, né? coisa, né? Entendo. Sim, com certeza, ainda mais nesse momento, né? Perfeito. Hoje a gente vai falar sobre comportamentos compulsivos, né? A gente já tem algumas perguntas aqui. Ah, é? Que bom. Acho que a pergunta principal, assim, para a gente abrir é por que que a pandemia acabou despertando esses tipos de comportamentos compulsivos. Pois é, interessante isso, né? A gente tem ouvido, assim, as pessoas falarem isso com muita frequência, né? Na verdade, eu fico pensando assim que o isolamento social, ele traz uma certa incerteza, né, com relação ao futuro, um medo, né, e uma angústia com relação a esse presente que a gente está vivendo. Então, em meio a tudo isso, e ainda mais esse tempo mais ocioso que às vezes o próprio isolamento propicia, faz com que algumas pessoas comecem a buscar alguns comportamentos em que elas começam a repetir de forma demasiada, né? Então, acho que essa confluência de coisas é que faz com que tenham surgido com mais frequência os comportamentos compulsivos, né? Então, esse O que, momento acho que facilita. Fala, Isabelle. o que que caracteriza uma atitude compulsiva?
Pois é, então, na verdade, o que acontece é quando há um exagero, né? E nesse momento, assim, as pessoas começam a relatar alguns exageros com relação a alguns comportamentos, né? E normalmente isso está muito ligado a uma questão do impulso, né? Porque como está com uma vida muito restrita, né? Então muitas das coisas que fazia antes, é, a convivência com os amigos, com a família, né, as atividades sociais, os hobbies, e a vida vai ficando mais restrita, há uma tendência de que as pessoas comecem a buscar algo prazeroso para esse dia a dia, né? Então, e quando tem um excesso dessas buscas de prazer, de bem-estar, de alívio de sofrimento, é que a gente pode identificar isso como algo que está além, que poderia significar uma compulsão, entende? Entendi. Começar já a responder algumas perguntas. O Lucas pergunta Ah, se comer de forma disparada é um tipo de comportamento compulsivo. então, o que que acontece, Lucas? Às vezes, esses comportamentos eles já estavam presentes antes e se intensificam agora nesse momento em que a gente está com a vida mais restrita, né? Ah, então, o que que acontece? A gente busca, a tendência é buscar algo que dê prazer, né? Uma sensação de alívio, de bem-estar para esse momento que a gente está vivendo. E normalmente a comida é algo assim que produz uma sensação de bem-estar muito rápida, especialmente quando tem alguma coisa ligada a açúcar, chocolate. Então, essa sensação de saciedade, de alívio, de bem-estar, ela é muito imediata, né? Então, assim, na ausência de outras coisas, as pessoas acabam comendo mais mesmo. E muitas vezes sem necessidade, né? Não é fome, né? Não é fome, é a falta de alguma coisa que faz com que vá buscar o alimento, como também alguns outros comportamentos que começam a ficar repetitivos também durante esse período de isolamento social, né? Então, Uhum. assim, não necessariamente é, mas se está além, Lucas, assim, daquilo que você habitualmente faz, se você não consegue adiar esse desejo, né? Esse impulso, então isso pode começar a se caracterizar mesmo como uma compulsão. E às vezes o que a gente está vivendo funciona como um gatilho, né? Para que busque, então, esse alívio, essa saciedade, esse prazer na comida, como também em outras coisas, né? Entendi. A Samara perguntou como Sim, controlar essa compulsão alimentar. como Controlação, controlar? é. Pois é, esse é um grande desafio, né, Samara? Assim, primeiro é aquilo que eu estava falando para o Lucas. Se isso já estava presente antes, isso já podia fazer parte de alguma questão emocional da pessoa, né? Se não, é uma coisa que começa a aparecer nesse período de isolamento, então a gente tem que tentar entender o para quê, né? Quer dizer, se eu acabei de comer, se eu almocei, e logo depois, uma hora depois, eu já estou procurando alguma coisa na geladeira, enfim. Então, isso acho que é importante poder tentar parar e pensar, né? Para quê? É mesmo uma fome? É uma necessidade? Eu estou tentando dar conta de alguma outra coisa que falta? Porque é muito isso que acontece, sabe? O impulso, a compulsão, ela tenta trazer uma sensação de completude, né? Como se completasse algo que está faltando. E nem sempre é a fome, né? Nem sempre é a necessidade da comida, daquela coisa específica, né? Às vezes é uma coisa muito específica, é o brigadeiro, é aquela torta, aquele hambúrguer, né? Então isso não é fome, é muito mais um desejo, né, do que realmente uma necessidade. Acho que isso é uma coisa importante também da gente pensar o que, que é desejo e o que, que é necessidade, né? Se é necessidade, a gente dá conta, a gente é sede, é fome, é frio, então a gente tenta resolver. Mas se é desejo, é uma coisa muito específica, então é importante parar e refletir sobre isso, o que está me levando a buscar aquilo, né? Esse é Interessante. um primeiro passo, né? Para Uhum. poder dar conta dessa compulsão alimentar, né? E depois, então,
tentar fazer algumas escolhas mais conscientes por outras coisas, né? Esses desejos compulsivos não vão só na comida, né? Cada um atinge isso de uma outra forma. Pode ser na bebida, né? Pode ser em algumas outras coisas. Sim, é verdade, assim. Na verdade, tem outros tipos de compulsão, né? E que agora eles estão muito presentes. Por exemplo, o uso das redes sociais, né? A comida, o álcool, né? Eu li uma reportagem há pouco tempo e o consumo de bebidas alcoólicas aumentou muito durante a pandemia. Uma vez que as pessoas não estavam podendo sair para encontrar os amigos, elas começaram a comprar mais. E é Uhum, aquilo que eu estava falando. Então, tem o álcool, a comida, as redes sociais, os jogos, né? Os jogos de azar, né? Aqueles jogos mais patológicos que a pessoa vai jogando, perde e continua jogando mesmo assim, né? Sexo. Então, assim, é uma infinidade de coisas que estão ligadas às compulsões e esses comportamentos mais repetitivos, né? E às vezes até antes, né? Trabalho demais, aqueles sim, workaholics, né? As pessoas que faziam atividade física 6 horas por dia, 4 horas por dia. Então, tudo que caminha para um excesso pode estar significando nesse momento uma compulsão, um comportamento mais compulsivo. perfeito. Existe algum tipo de mecanismo cerebral que alivia esse tipo de desconforto? Pois é, então, isso é muito interessante da gente poder estar pensando, né? Porque, na verdade, é muito difícil a gente estar lidando com a dor, com o sofrimento, com a falta, com a angústia, com o tédio, né? Com a Uhum, tristeza. E, normalmente, o nosso cérebro tem um mecanismo, que é um sistema de recompensa, que a gente chama, que ele é acionado diante de algumas situações que nos dão prazer. Então, toda vez que eu estou diante de uma situação que envolve sofrimento, dor, tristeza, automaticamente o nosso cérebro busca alguma situação que eu já tenha vivido anteriormente, que foi algo muito prazeroso para mim, que eu tenho esse registro. Então, esse sistema de recompensa, ele está muito associado a um mensageiro bioquímico do sistema nervoso central, que é a dopamina, que é um neurotransmissor que a gente tem no cérebro. Então, assim, ele está ligado a esse sistema, esse centro de prazer, né? E quando a gente está numa situação de privação, como a gente, entre aspas, né, está vivendo agora, quando a gente abriu mão das coisas que se gostava de fazer para poder se resguardar, proteger as outras pessoas. Então, a gente tem evitado fazer muitas coisas. Então, a gente entra em contato com essas perdas, né, com o sofrimento, com a dor, e automaticamente a gente busca uma forma de compensar isso, né? E quando a gente não tem qualquer coisa que a gente faça no nosso dia a dia que dê essa sensação de bem-estar, é acionado esse sistema de recompensa e a dopamina é liberada. Na privação dessa dopamina, a gente começa a buscar outras coisas que dê a sensação de prazer. E aí é que entram, né, nesse momento, as compras em exagero, online, né? As pessoas. No outro dia eu estava vendo uma pessoa que ela começou a comprar a máscara. E aí, quando ela se deu conta, ela já tinha comprado 30 máscaras, sendo que ela não precisava dessa quantidade de máscaras todas. A gente não precisa de 30 máscaras, né? Mas aí ela começou a justificar isso. Não, é porque é para me proteger, é para minha segurança. Só que isso começou a extrapolar quando ela começa a pensar que é bonitinha, porque é fofa, porque vai combinar com aquela roupa. Então, tudo que caminha para um excesso pode significar um comportamento compulsivo nesse momento, né? E aí a dopamina, na falta da dopamina, a gente tenta buscar alguma outra coisa para poder dar essa sensação de bem-estar e de prazer, né? E aí é que entram os comportamentos repetitivos, né? entendi. Uhum. Pessoal, todo mundo que está assistindo a gente, se tiverem alguma dúvida, pode mandar que a Cristina responde aqui para vocês. É, como que a pessoa consegue tratar esse tipo de compulsão? Às vezes a pessoa tenta
e ela mesma não consegue tratar isso, né? E qual é a melhor forma de conseguir lidar com isso? Bom, eu fico pensando que primeiro é tentar identificar que isso é um comportamento compulsivo, né? Muitas vezes, quando há uma repetição, né, quando é um desejo irrefreável, né, insuportável, e que eu tenho que buscar aquilo para trazer um alívio, então isso não é só algo que é, vai me trazer um bem-estar, é algo que eu preciso estar fazendo com uma certa frequência, né? E, por exemplo, a gente vê nas compras compulsivas. Às vezes a pessoa ela começa a comprar e ela já nem precisa, né? Às vezes a gente vê algumas histórias de pacientes no consultório, ou às vezes é alguns conhecidos mesmo que falam para a gente, né, que às vezes tem roupas no armário, sapatos que nunca usou, Hum, roupas que estão com etiqueta ainda, né? Então, aquilo não é uma necessidade, né? É uma compulsão, é algo em que você começa a comprar de uma forma desenfreada e que às vezes a pessoa até tenta controlar esse impulso, mas ela não consegue fazer isso sozinha, né? sim, Então, um primeiro momento é realmente se dar conta de que isso é algo que está indo além daquele habitual, daquele normal na vida daquela pessoa. Muitas vezes, assim, a nossa rede de apoio, a família, os amigos sinalizam isso para gente. hum, Nossa, você está comprando muito. Nossa, você está comendo sem precisar. Você está trabalhando muito. Então, assim, isso já começa a acender uma luzinha de alerta, né? Será que sim, realmente está além do que deveria, né? Então, a primeiro é a pessoa se observar, ter essa percepção de que isso está além, então, começar a ter consciência desse comportamento, né? Que é repetitivo, que muitas vezes ele vem para saciar uma outra falta, uma perda. E nesse momento a gente vive muitas perdas, né? Tem pessoas que estão perdendo pessoas queridas, perdendo o trabalho. Então, para dar conta de uma falta que não é realmente aquela necessidade, então, é importante ter esse pensamento, né? Essa intenção de entender o para quê, né? O porquê, a gente até responde muitas vezes, né? Mas o que que é e para que é, vai trazendo assim uma compreensão desse comportamento. E se essa pessoa não conseguir dar conta disso sozinha, muitas vezes é importante ela procurar ajuda mesmo, né? Porque a compulsão ela está presente em muitos transtornos psiquiátricos. Então, às vezes, isso é uma questão que não é só desse momento que a gente está vivendo, né? Não é só circunscrita a esse momento da pandemia. Então, isso já hum, podia estar presente antes, como eu falei, e alguma coisa funciona como gatilho, né? perfeito. Então, Uhum. o ato compulsivo, ele pode se tornar uma doença? Pois é, então, quando ele é repetitivo, isso começa a funcionar como um ciclo vicioso, né? Por exemplo, eu como alguma coisa, e aí aquilo me sacia e me dá um alívio, mas não era fome. Então, automaticamente vem uma sensação, às vezes, de culpa, né? E de arrependimento. Caramba, não precisava ter comido, não precisava ter comido esse tanto, ou nem essa hora. Então, esse arrependimento, esse sentimento de culpa causa um desconforto e pode novamente fazer com que a pessoa vá entrar na compulsão. Então, quando começa esse ciclo vicioso, então isso já é algo patológico, Uhum, entende? Quando é uma repetição em que a pessoa consegue dar conta ou não é tão frequente, né? Então, e que ela consegue adiar, então, isso não necessariamente se caracteriza como uma compulsão, mas a compulsão é exatamente esse comportamento repetitivo que vai tentar dar conta desse desejo que parece irrefreável e que eu não consigo. Então, é como se eu perdesse esse autocontrole também. Então, e vai ficando muito claro, por exemplo, com a compra. Quando, por exemplo, aquela pessoa já está com problema com cartão, já está com muitas dívidas, mas mesmo assim ela vai lá e compra novamente. E isso
naquele momento dá aquela sensação de prazer. Ai, que bom, nossa, eu vou conseguir adquirir aquilo que eu queria. Mas esse impacto ele vem um pouquinho mais na frente, quando a fatura chega, ou então é logo depois, quando a pessoa se vê arrependida, e aí às vezes vem aquele sentimento de culpa, de vergonha, de constrangimento, porque algumas vezes, por exemplo, no caso das compras excessivas, que se caracterizam numa compulsão, isso traz um problema não só para aquela pessoa, mas às vezes para a família também, né? Porque aí compromete a vida financeira daquela família, ou do marido, ou da mulher, enfim. Uhum. Então, quando essa repetição de comportamentos se caracteriza nesse ciclo vicioso e que traz um desconforto e um problema, quando aquele comportamento ele é disfuncional, sabe? Entende isso, assim? Não sei se as pessoas conseguem entender quando ele traz um prejuízo mesmo, né? Ele começa a comprometer a vida daquela pessoa, seja a vida financeira, a vida familiar, às vezes a carreira, a vida acadêmica. Então, quando tem algum comportamento, o uso de álcool de forma abusiva, os jogos, a internet, né, as redes sociais, então, quando ele traz algum prejuízo, então aquilo já não é mais algo assim que seja só a necessidade, uma necessidade que você esteja satisfazendo, mas é mesmo para compensar algo que falta, né? Perfeito. A Uhum. Xuxeria perguntou: desejar fazer uma festa com muitos convidados seria um momento compulsivo ou uma necessidade que foi impedida pela pandemia? Pois é, então assim, ela está falando, será que isso para depois, né? Porque agora, por exemplo, É, eu acredito que seja. agora é até difícil da gente conseguir fazer uma festa com tantas pessoas, né? Mas pode ser algo que ela esteja planejando para depois da pandemia, né? Então, acho que a gente volta um pouquinho para o que eu falava lá no início. Assim, essas restrições todas que a gente está vivendo, o quanto que a gente tem aberto mão de tantas situações de hobbies, de atividades que gostava, de uma ida a um cinema, de encontrar amigos, enfim. Isso pode fazer com que as pessoas projetem alguma coisa para o futuro. Mas se é alguma coisa para depois, então tem aí um planejamento. Né? Então não é um impulso. Se ela não vai fazer isso agora, não é um impulso. Tem um planejamento para algo que ela vai realizar, sei lá, daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, no ano que vem. Então, assim, não é um impulso. E Uhum, até porque o impulso é quando tem alguma coisa que não tem um planejamento e que a pessoa não consegue dimensionar o estrago, entre aspas, que aquilo pode fazer. Né? Então, se é algo para depois, aí não é uma compulsão. Pode uhum, ter alguma outra explicação para isso, né? Mas não seria uma compulsão. perfeito. A Fernanda tá aqui mandando um oi. Ela disse que foi sua paciente em Macaé. Hum, que bacana. Beijo, Fernanda, que bom. A Xuxeria fez Hum, outra pergunta. Ela perguntou se a compulsão pode ser o preenchimento de uma solidão. com certeza, né? Naquele momento, se a gente for pensar na compulsão, nos comportamentos compulsivos agora, nesse momento que a gente está vivendo da pandemia em função do coronavírus, né, o isolamento, o afastamento social, vai trazendo esses sentimentos, né? De tédio, de tristeza, de isolamento, de solidão, né? Então, assim, é, pode ser algo na busca de reparar uma falta, de algo que, buscando de novo aquela completude, né? Então, eu tento compensar, e muitas vezes o mecanismo do pensamento é um pouco esse, eu mereço, Uhum, sabe? Ou então, até mesmo fora da pandemia, eu já trabalhei tanto, sabe? O meu dia foi tão estressante, eu tô tão cansada que eu mereço comer essa torta de chocolate agora,
mesmo aquela pessoa sendo diabética, mesmo ela estando no momento em que ela estava fazendo uma dieta por algum motivo. Então vem isso, né? Ah, eu mereço. Então esse eu mereço é como se justificasse aquele momento mais difícil, o estresse ou a solidão agora nesse momento, né? Então ela se dá o direito. Mas se depois vem um arrependimento, uma culpa por conta daquilo que fez, então, né, isso é para dar conta de uma falta. E Perfeito. que de uma outra ordem, que não é a fome, né, que não é a necessidade de comprar um vestido porque tem um momento que não tem uma roupa adequada ou um sapato porque os outros não estão bons, não é, é um desejo mesmo, né? Essa questão de compensação, da gente sempre ter essa ideia de compensar algumas atitudes com outras, isso já vem internamente do ser humano, assim, eu acho que o nosso próprio corpo já faz isso? Ou é uma coisa que a gente criou na nossa cabeça? Pois normalmente é um pouco aquilo que a gente estava falando antes, né? Daquele sistema de recompensa que a gente tem no nosso cérebro. Normalmente, quando a gente faz alguma coisa, por exemplo, eu tenho um trabalho chatíssimo para fazer, Uhum. então eu posso procrastinar. Ah, eu não vou fazer agora, deixa para depois. E aí, procrastinar, isso me traz um alívio naquele momento, né? Então, não vou fazer, estou me liberando desse trabalho agora, opa, que ótimo. Nem que depois, né, eu tenha que amanhã procrastinar novamente, ou então ter que fazer isso correndo para entregar. Então, assim, mas se você tem um trabalho chato para fazer, em algum momento você vai ter que dar conta dele, porque aquilo envolve alguma responsabilidade, um compromisso. Então, assim, quando eu faço, por mais que seja chato, eu concluir aquilo, é bom eu celebrar. Porque se eu celebro, ai, que delícia. Terminei, né? Então agora eu vou sair ou então vou conversar com aquela pessoa que eu quero, encontrar meus amigos num outro momento que não seja essa circunstância que a gente está vivendo da pandemia. E quando você celebra, vem aquela sensação de bem-estar, né? Então, esse sistema de recompensa, a dopamina, ela vem porque você completou alguma coisa boa, né? Então, por exemplo, uma criança faz um trabalho de escola e aí a professora diz: Nossa, que bacana, que bom que você fez, ficou maravilhoso. Então, ela tem uma recompensa aí, que é um elogio, né? Então, esse sistema de recompensa, ele pode vir de várias formas. A questão é quando a gente busca alguma outra coisa para dar conta de um sofrimento, de uma dor, de um tédio, de uma solidão, né? E a gente busca compensar isso com algo externo, né? Que vai vir como uma compensação por aquilo que estava tão ruim. Então, é bom a gente celebrar as coisas, mas se você estabelece essa linha direta, né? Você fez isso, você merece isso, ou então você ganhou isso porque você fez aquilo, ou então você condiciona, às Uhum. vezes, para as crianças, se você tirar uma nota muito boa, se você tirar um 10 naquela prova, você vai ganhar um presente. E aí fica sempre condicionado que ela só vai tirar uma nota boa Uhum. porque ela vai ter um presente. Então, isso aí não é bom. O melhor é você usar esse sistema de recompensa de uma outra forma. Às vezes, um abraço, um beijo, um viva, sabe? Alguma coisa que vai reconhecer no outro que ele fez aquilo que foi chato, mas ele foi bem sucedido e ele completou, e essa sensação vem por ele ter dado conta daquele comportamento e não buscar uma outra coisa externa para dar conta da falta. Não sei se deu para entender. Deu Será? sim. Inclusive, Uhum. as pessoas fazem isso até com os cachorrinhos, né? Tipo, às vezes o cachorrinho faz alguma coisa que você pede, aí a pessoa dá um biscoitinho. Então, assim, acho que a gente tá Sim, acostumado com isso, né? pois é. Enfim, mas veja bem, o que que acontece? Aquele bichinho, ele acaba. Existem muitos experimentos com animais, com ratos, até mesmo para entender,
né, bioquimicamente, como é que funciona isso eles, anos, décadas atrás, como é que funcionava esse sistema de recompensa, né? Até entender que a dopamina é esse neurotransmissor eficiente nessa sensação. Mas os animais, assim, por exemplo, se você dá um biscoitinho para aquele bichinho que fez uma determinada coisa, e ele fica na expectativa de que ele vai receber, né? E você pode não dar e ele pode ficar ali naquela mesma posição horas a fio esperando até entender que aquele biscoitinho não vem. Só que Uhum. assim, o animal ele não tem essa capacidade de compreensão, né? Esse córtex pré-frontal que a gente tem que dá essa capacidade da gente entender as coisas e até mesmo buscar o entendimento do porquê, do para quê que está fazendo aquele comportamento, né? Então a gente tem essa consciência. Uhum. Muitas vezes o comportamento impulsivo ele pode ser de uma forma em que seja sem que entre essa consciência, uma coisa de que pensei e executei. E aí, quando eu paro para pensar, ufa, já fiz. E Uhum. aí aquilo traz um prejuízo. Mas a gente pode encontrar uma forma de tentar parar, evitar, adiar esses comportamentos para não entrar nesse ciclo, né? De Uhum. que repete e que muitas vezes, quando é um comportamento compulsivo, vem junto um sofrimento, uma angústia, um arrependimento por alguma coisa, né? Perfeito. A Uhum. Samara perguntou: existe algum tipo de terapia alternativa, como florais, que possam ajudar no tratamento da compulsão? Então, assim, as terapias alternativas, elas são muito eficientes, né? Algumas vezes elas vão dar conta de algumas questões, né? Por exemplo, os florais, a acupuntura, ah, o shiatsu, a yoga, a meditação, todas essas coisas elas podem ajudar, porque, por exemplo, na meditação, você tenha uma volta para você mesmo, um momento de você estar mais atento ao seu agora, né? E não olhando lá para o futuro e nem pensando lá no passado. Então, assim, se eu trago para o agora, eu consigo pensar e entender se aquilo é realmente uma necessidade ou se é um desejo. O que que me falta agora? Então, muitas vezes as terapias alternativas elas podem ajudar nesse processo, aliados à psicoterapia. Alguns momentos, se isso tiver mais ligado a um transtorno psiquiátrico, por exemplo, talvez não funcione e precise sim de um acompanhamento multidisciplinar, de um psicólogo junto com um psiquiatra, por exemplo, quando tem uma compulsão por alimentos, né? Então, às vezes, esse tratamento, muitas vezes, e ele é muito mais eficiente quando ele é feito por um grupo de profissionais, ele é multiprofissional, né? Então, é um psicólogo, um psiquiatra, um nutricionista, um educador físico. Então, às vezes, é, só os florais ou então os tratamentos alternativos podem não dar conta, né? Mas é uma tentativa que a pessoa pode fazer, né? E se ela perceber que aquilo não está funcionando, então é importante ela buscar algum outro tipo de ajuda, uma avaliação de um outro profissional, porque isso muitas vezes traz um sofrimento, sabe, Uhum. Isabelle? Especialmente assim, que quando, eu não lembro o nome da pessoa que perguntou, especialmente assim, se e entra nesse ciclo vicioso e que, por exemplo, um jogo em que a pessoa perde muito dinheiro, em Uhum. que a compulsão, por exemplo, é sexo, e aí ela acaba colocando em risco os relacionamentos dela, o casamento, um namoro, né? Enfim, se a compulsão é pelos aparelhos eletrônicos, as redes sociais, às vezes as pessoas ficam horas, né? Adolescentes, por exemplo, os adultos jovens, e aí deixa de estudar, compromete o trabalho, porque quem não dorme bem, fica horas, às vezes a madrugada inteira na internet, enfim. Então, a questão, assim, é dar conta de se isso está indo para um excesso, se tem um prejuízo aí, né? Se esse comportamento ele é disfuncional, né? Então, aí não tá bom, sabe? Entendi. Uhum.
A Xuxeria perguntou, qual a diferença entre o toque e a compulsão? Então, o toque é um transtorno obsessivo compulsivo. A compulsão, ela está dentro do toque. Então, é um dos comportamentos, dos sinais e sintomas do transtorno obsessivo compulsivo. Porque ali tem algumas obsessões que podem ser pensamentos ou rituais que as pessoas fazem. Por exemplo, ah, sair de casa e confere 7 vezes, 8 vezes se fechou a porta, né? Vai dormir e vê 10 vezes, 15 vezes, se o gás está fechado. Nesse momento, às vezes, a gente precisa muitas vezes lavar as mãos, né? Hum, Porque é uma forma da gente se proteger. Mas, por exemplo, um transtorno obsessivo compulsivo, uma das obsessões pode ser por limpeza. Então, aí é um excesso em que a pessoa lava com muita frequência essa mão, às vezes a ponto de ferir. Já hum, lavou, mas lava de novo. Né? Então, a obsessão, os comportamentos obsessivos e compulsivos, eles estão presentes nesse transtorno, que é o hum. transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. Né? Mas os comportamentos compulsivos, eles não precisam necessariamente estar associados ao toque, que aí seria um transtorno psiquiátrico mesmo e uma coisa mais grave, né? Hum. Mas, de qualquer forma, é importante estar atento, porque é aquilo que a gente estava falando. Esse limiar às vezes é tênue e a pessoa é que vai ter que dar conta. Nossa, tá demais. Isso eu não era assim. Ou então aquilo que eu falei antes, essa rede de apoio, os amigos, as famílias, que começa a sinalizar. Tá muito isso, não era assim, entende? A compulsão, então, ela pode desenvolver para um nível mais grave que se torna o toque. Exatamente. Associado a outros comportamentos, né? Outros sinais que, que se caracterizam nesse transtorno, né? Perfeito. A Uhum. Julia perguntou, quando levar uma pessoa para um tratamento? Acho que isso é o caso da, tipo, às vezes a família percebe que a pessoa tem esse tipo de comportamento, né, e que quer ajudar. Às vezes, tem casos também de pessoas que guardam muitas coisas em casa, isso também é um tipo de compulsão, né? Pois é, sim, sim, Acumulador, né? né? São as pessoas acumuladoras, né? Que elas começam a guardar muitas coisas, coisas que não têm utilidades, né? Sim. Por exemplo, no outro dia eu estava fazendo avaliação neuropsicológica de um senhor que foi encaminhado por uma psiquiatra e ele tem esse transtorno, né? Ele é acumulador. Então, quando as filhas foram na casa dele, tinha um quarto inteiro cheio de caixas de pizzas vazias, objetos quebrados, 3, 4 televisões que não funcionavam mais, mas que estavam lá. Então, essa dificuldade que a pessoa tem de desapegar, né, de jogar fora, e ela encontra sempre uma justificativa. Isso pode ser útil para mim em algum momento, mesmo que aquele objeto não tenha mais uso, não esteja mais funcionando, mas ela não consegue deixar, né, de lado, Sim. não consegue doar, e às vezes fica muito chateado se alguém vem e faz isso com aquilo que é daquela pessoa, né? E não consegue entender como algo que seja patológico nesse momento, porque aí a acumulação é realmente uma característica patológica que está ligado a um transtorno. E como a família consegue ajudar nesses casos? Então, buscando ajuda, né? Porque assim, normalmente a família sozinha não vai dar conta disso, porque a pessoa fala e o familiar fala e aquela pessoa, né, o paciente, enfim, não vai entender, vai achar que aquilo é uma crítica, que não entende que aquilo é necessário, que é um absurdo, que está se intrometendo na vida. Então, muitas vezes precisa mesmo da intervenção de um outro profissional, né, de um médico, de um psiquiatra, enfim, que possa fazer essa avaliação, identificar que aquilo é uma patologia, está ligado a uma patologia e realmente poder ajudar aquela pessoa. Porque, assim, muitas vezes isso traz um sofrimento muito grande, mas a pessoa não consegue se desvencilhar
né, daqueles objetos. E isso vai ficar, compromete a vida, a saúde mental, a qualidade de vida. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, há algum tempo atrás eu fiz uma avaliação de uma senhora também, e ela estava num quadro demencial, em que a cama dela tinha muitas coisas. Então ela dormia num pedacinho muito pequenininho, porque o restante da cama estava cheio de objetos, de papéis, de jornais velhos, de coisas que ela ia guardando. E isso às vezes compromete a saúde, inclusive física da pessoa, porque aí começam a aparecer bichos, né? Ratos, enfim, porque às vezes vão acumulando outras coisas, né? Enfim, é uma situação difícil, mas que nem sempre a pessoa vai ouvir a família, então é preciso que um outro profissional intermedie, né, essa relação para realmente apontar e tratar, porque isso tem tratamento, né? A Xuxeria perguntou: no caso de pessoas depressivas, a compulsão por alguma coisa que causa prazer é bom? Pois é, não. O que que acontece? Tem que tratar a depressão, né? Porque a depressão, ela é uma doença e é uma doença que tem tratamento. Então, o fato de buscar alguma coisa que traga um alívio não vai diminuir aquele transtorno depressivo, né? Mesmo que seja leve. Porque aí, de novo, assim, acho que da última vez a gente falou sobre isso, uma diferença entre tristeza e depressão. São coisas diferentes. Eu posso estar triste, né? Hoje e amanhã não está mais, né? Então, isso é uma tristeza. Depressão é algo que se mantém. Então, Uhum. é uma tristeza mais profunda que compromete a vida daquela pessoa. Então, assim, pode trazer um alívio, mas aquele transtorno, aquela tristeza, a depressão, ela não vai passar por causa de alguma coisa boa. E pelo contrário, às vezes as pessoas não têm nem energia para buscar alguma coisa, né? Ou seja, fazer alguma coisa diferente, algo que dê prazer. Não, às vezes está tão deprimido que não consegue, não tem energia nem para buscar algo que traga um alívio. Então, se houve um alívio, talvez seja uma tristeza e Uhum. não uma depressão, né? Sim. Uhum. Nossas perguntas acabaram aqui. Cristina, você acha que ainda tem alguma coisa que a gente possa abordar sobre esse assunto? Que você queira passar para as pessoas? Então, assim, como é que tá o nosso tempo? Não tenho ideia. Temos mais uns 15 minutos. Tá, bom, assim, então, o que que eu acho importante da gente poder falar? Acho que reforçar essa questão, né, de que o impulso é alguma coisa que sinaliza para gente que você fez algo que pode te dar uma saciedade, um alívio naquele momento, mas que aquilo pode trazer um prejuízo mais adiante, né? Então, por exemplo, no outro dia eu estava vendo uma pessoa que logo no início da pandemia, uma menina jovem, ela começou a se matricular em vários cursos online, porque ela achou que era uma forma dela aproveitar esse tempo para investir mais na carreira dela, estudar, transformar esse tempo de uma forma mais otimizar o tempo dela. Só que depois ela viu que ela não dava conta da quantidade de cursos que ela se inscreveu. Então, o que que acontece? Isso começou a gerar ansiedade. Então, às vezes, o impulso, ele acaba fazendo com que aquela pessoa se coloque numa situação e às vezes até mesmo numa situação de risco, que não era esse caso, né? Mas, por exemplo, no caso de um abuso de álcool, algum tipo de droga, ou algum comportamento de risco mesmo com relação a sexo, por exemplo. Então, pode fazer com que a pessoa se coloque numa situação em que ela pode trazer algo além de um desconforto, mas algo ruim e que traga um prejuízo e que realmente coloque a integridade dela em risco, né? Hum. Então, assim, é importante estar atenta a isso, né? E pensar que a gente pode minimizar esses comportamentos compulsivos, tentando evitar, né, algumas coisas. Agora, a nossa possibilidade assim de estratégia ela pode estar mais reduzida, porque a gente Hum. está em casa, Sim. então é mais difícil.
de buscar alguma outra coisa, mas é importante tentar evitar. Por exemplo, se a pessoa ela compra excessivamente, então são compras compulsivas, de repente deixar o cartão de crédito guardado com uma outra pessoa, ou então dentro de um armário, de uma caixinha fechada, que até ela ir lá, destrancar aquela caixa, pegar aquele cartão, isso dá tempo para Uhum. ela poder pensar, nossa, preciso mesmo? É uma necessidade? Ou para que eu vou comprar isso nesse momento? Ou simplesmente eu estou tentando dar conta de uma falta, né? Me completar de uma forma que não é isso que vai me trazer essa sensação. E até porque quando a pessoa tem esse comportamento, esse ciclo repetitivo, né? De buscar a saciar aquele desejo e ter a sensação de prazer logo em seguida, culpa, arrependimento, né? E depois novamente voltar para repetir esse ciclo, ela já sabe que esse é um jeito dela de lidar com aquela circunstância, com aquela situação. Então, ela pode tentar dar conta disso sozinha, né? E se for difícil, assim, se ela não conseguir adiar essa satisfação, essa gratificação, é porque realmente está difícil e isso pode se transformar numa compulsão mais patológica e é importante buscar realmente ajuda, né? Então é importante tentar fazer essa diferença, né? Identificar que esse ciclo existe, que ele gera desconforto e o que eu posso fazer para interromper Uhum. este ciclo. Né? Acho que esse é um caminho importante, né? A Xuxeria perguntou se a mentira pode ser um tipo de compulsão. Não é uma compulsão. Aí é uma forma, bom, de se livrar de alguma situação. Então, é uma forma de se esquivar de alguma situação, de um comportamento que não foi bom, né? Então, é um transtorno, mas não que está ligado à compulsão. A compulsão é muito mais quando eu consumo alguma coisa de forma demasiada, Essa entende? Então, compulsão tá ligada ao prazer? a compulsão, sim, pois é. Né? Então, é um consumo exagerado de uma determinada coisa na busca de um prazer, de um alívio, que, na verdade, ele é muito rápido, ele é muito momentâneo. Essa sensação ela não vai durar, né? Logo mais adiante eu vou me sentir na busca de uma outra coisa. Às Uhum. vezes pode até ter uma estratégia, né? Por exemplo, é, tem uma pessoa que eu acompanhei há um tempo atrás, em que ela tinha uma compulsão desenfreada por compras, e isso trouxe muitos transtornos, inclusive familiares. E às vezes, quando ela era impedida por alguém, por algum familiar, não, você não precisa disso, não, você não vai comprar. Ela criava uma estratégia, tanto para ela de que, eu preciso daquilo, é necessário, para justificar e até mesmo uma estratégia para ludibriar aquele familiar para ir lá e poder comprar. Então, aí já é algo que realmente é uma compulsão patológica, porque, entende, assim, tem toda uma estratégia para saciar. Então, assim, está ligado diretamente a um consumo excessivo. Acho que essa é uma diferença boa para a pessoa poder entender o que é uma compulsão, A Sandra né? acabou de perguntar justamente isso. É como a gente consegue definir e perceber que essa compulsão se tornou uma patologia, né? É isso que você falou. Quando está num excesso, quando Uhum. traz um prejuízo, quando aquilo é disfuncional, Quando você né? tenta provar aquilo, né? E no sentido de que traz prejuízo, ou Uhum. que me prejudica, ou que vai prejudicar também as outras pessoas que estão à minha volta. Porque às vezes, no primeiro momento, a pessoa nem consegue ver como aquilo um prejuízo para ela, entende? Sim. Mas
Porque vai lidando, por exemplo, o cartão já estourou, vou lá e parcelo aquela dívida, faço um novo cartão. E então vai rolando isso. Até que chega um momento que começa a comprometer as outras pessoas, o pai, a mãe, a esposa, o marido, enfim, né? Então é algo que traz um prejuízo e que depois, mesmo que tenha um alívio, vem aquele sentimentozinho de desconforto, de culpa, de arrependimento. Não Uhum. precisava ter feito isso, entende? Então, aí isso mostra que não tá bom, que não é normal, que tá diferente de como a pessoa era antes, por exemplo, se isso Uhum. for circunscrito à pandemia, né? Perfeita. Cristina, nosso tempo já tá acabando, Ah, infelizmente. é? Nossa! Passa Passa rápido. rápido, né? Pois é. Eu queria te agradecer pela sua participação novamente por aqui. Acho que todo mundo tem Sim, adorado. Muito obrigada por topar, conversar com a gente. E até uma próxima, né? Queria sim. É um prazer também para mim. Espero que tenha sido esclarecedor para as pessoas, né? E que elas fiquem atentas a esses comportamentos repetitivos que vão estando muito característicos nesse momento da pandemia, né? E que pode ser muito peculiar, por exemplo, os cursos online, a compra de máscara, o excesso de bebida, enfim, coisas que estão muito presentes agora nesse momento e agradecer. que poderiam não estar antes ou que o isolamento pode ter sido gatilho. Acho que isso é importante de estar atento, né? Pode ajudar a fazer essa diferença, tá? Eu estou aqui agradecendo todas, falando que foi ótimo. Ah, que bom, que bom. E assim, só mais uma coisinha se der para falar, que assim, é importante buscar ajuda, né? Se a pessoa identificou que aquilo está além, busca ajuda, porque esse sentimento e esse desconforto vai corroendo por dentro, sabe? Porque o alívio vem, mas depois vem o arrependimento e a culpa. E isso afeta muito, né, o bem-estar, a saúde física e emocional daquela pessoa. Então, Pode buscar desencadear ajuda problemas, né? buscar ajuda é ter coragem, sabe? De Uhum. reconhecer e é um autocuidado. Acho que isso é importante, né? Que a gente precisa ter, né? Tá bom. Foi um prazer, viu? Muito bom. Obrigada, foi um prazer. Tá, Sempre. até uma próxima vez, gente, então. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada Tchau. pela participação Boa de noite para todos. Beijinho. todos. Tchau.